Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos falar, antes de entrarmos no estudo de hoje, sobre o capítulo 10, ali a partir do versículo 23, né? Mas deixe a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 11, porque hoje nós vamos estudar do versículo 1 do capítulo 11 até o versículo 18. Mas antes se faz necessário trazer à memória dos irmãos algumas coisas que já foram ditas e algumas outras coisas que eu quero que os irmãos compreendam. Vimos no domingo passado, na escola bíblica do domingo passado, que Pedro, então, ele é chamado para ir ao encontro de um centurião, um homem romano, mas um homem que era temente a Deus, um homem que tinha um olhar no próximo, um homem que fazia muitas esmolas, um homem que era bem visto pela comunidade judaica da região onde morava. Mas Pedro, ele vai ser levado a este homem, e ele precisava ser preparado para isso, pois ele estaria diante de um gentil, de um romano. E o Senhor, então, faz com que Pedro, num momento de êxtase, tenha alguns aprendizados. O Senhor, nesse momento de êxtase, dá uma visão a Pedro de um lençol descendo com quadrúpedes, répteis, alguns animais, e diz para Pedro: olha, mata e coma. E é claro que isso é uma visão, não é algo literal, né? Essa visão era para preparar Pedro para aquilo que ele teria que enfrentar, para aquilo que ele teria que fazer. Tendo feito isso, Pedro então dá a resposta que todo judeu daria, dizendo: olha, não, Senhor, claro que não, eu nunca comi nada impuro, nada comum, nunca coloquei na minha boca nada impuro. E o Senhor então diz a Pedro: olha, Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E esse era um preparo para que Pedro pudesse estar diante de um oficial romano, um homem importante, um centurião. E eu expliquei um pouco sobre o que significava ser um centurião, um homem que tinha 100 soldados abaixo dele ou sob o seu comando. Um homem acostumado a dar ordens e a receber ordens, porque também tinha pessoas acima dele, mas esse homem era um homem importante, e este homem era um homem temente a Deus. Era aquilo que nós chamamos de prosélito, né? Esse homem havia abandonado os deuses pagãos para adorar o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Mas ele era um gentil, romano. E Pedro, então, ele vai ser levado até este homem ele reúne a sua família para ouvir as maravilhas de Deus através de Pedro. E tudo isso, essa estratégia foi dada a este homem através de sonho, dizendo a ele que ele enviasse homens para buscar Pedro. E ele fez isso. E esses homens vão buscar Pedro e explicam a Pedro o porquê que estavam ali. Pedro então vai até esse cidadão romano e, chegando lá, ele prega, ele anuncia as maravilhas do reino de Deus a este cidadão romano e a sua família. Veja, aí eu gostaria então que você lesse junto comigo, ainda no capítulo 10, e eu volto a dizer, isso aqui nós já falamos, eu estou apenas trazendo à memória dos irmãos algumas coisas que nós já falamos. O nosso estudo de hoje é o capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18. Mas veja, lá no versículo 38 de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e isso Pedro estava anunciando, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém,
ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Veja que Pedro ele está pregando exatamente a morte, a ressurreição de Jesus. Pedro está fazendo uma pregação cristocêntrica e mostrando a este homem a salvação que há em Jesus Cristo, porque Jesus é o Filho de Deus, né? E aqui nós precisamos entender, amados, que o evangelismo, ou evangelização, é uma tarefa humana. Nós vemos Pedro, lá em Atos capítulo 2, pregando aos judeus, logo depois do derramamento do Espírito. Depois nós vemos Pedro indo até Samaria, porque Felipe havia pregado em Samaria, havia acontecido um grande avivamento em Samaria. Se fez necessário que alguns apóstolos fossem a Samaria, tendo em vista que os apóstolos eles ficaram em Jerusalém quando houve a perseguição. Mas Pedro então vai para Samaria junto com João. Chegando lá, ele vê que as pessoas haviam crido em Jesus, ele ora por essas pessoas e o Espírito Santo é derramado sobre a vida dessas pessoas. Tendo ele feito isso e tendo ele visto que o Espírito Santo também era para os samaritanos, ele volta para Jerusalém e ele volta pregando nas cidades circunvizinhas, cidades samaritanas, e as pessoas continuam se convertendo. E agora nós estamos vendo Pedro sendo levado à presença de um oficial romano, um gentil, e pregando para esse oficial romano e para a sua família. Ou seja, a tarefa de evangelização é uma tarefa humana. Deus comissionou o homem, a mulher, aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador, a pregar a palavra de Deus. Esse é um ponto que eu gostaria de falar com os irmãos. Há um segundo ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos, que é a característica desse oficial. Ele traz muitas características na sua conduta diante da sociedade em que ele vivia. Além de ser um soldado graduado, ele era um homem com um olhar no próximo, porque ele fazia muitas esmolas. Ele tinha não só o coração, mas o bolso aberto. Por quê? Porque ele ajudava os necessitados, ele se preocupava com o outro. E vemos isso lá no capítulo 10, no versículo 2 e 3. Também ele era um homem piedoso e temente a Deus. São características importantes deste homem, que volta a dizer um prosélito. Ele não era um judeu, ele era um gentil. Ele era alguém que abandonou a adoração a deuses pagãos para adorar o Deus vivo. Ele era um homem de oração. Você vê isso também no capítulo 10, ali no versículo 2 e 4. Um homem respeitado, não só fora de sua casa, mas como também dentro da sua casa. Tudo isso era um testemunho desse homem diante da sociedade em que ele vivia. Um homem preocupado em levar pessoas a conhecer a Cristo, porque ele pediu que fosse buscar a Pedro, né, através da visão que foi dada a ele, de tudo que ele ouviu que deveria de fazer e fez, ele colocou em prática isso, mas ele não mandou buscar a Pedro para que Pedro pregasse somente para ele, ele reuniu pessoas, família, para que as pessoas pudessem ouvir, ou seja, ele também se preocupou em levar pessoas a Cristo. É muito interessante a gente olhar para esses pontos, essas características desse oficial romano chamado Cornélio. E a palavra que é pregada a ele, ela é centralizada na morte e na ressurreição de Jesus, na remissão de pecados, como está lá no versículo 43 do capítulo 10, que eu vou ler aos irmãos. E amados, isso é apenas uma lembrança daquilo que nós já falamos. Capítulo 10, versículo 43,
Diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Veja, é muito interessante porque Pedro, ele faz uma pregação baseada exatamente nisso, na morte, na ressurreição e na remissão de pecados. E crê em Jesus Cristo. Mais do que isso, nós vamos ver lá no versículo 36 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, uma outra parte muito importante que Pedro prega a estes homens, dizendo: esta é a palavra que Deus enviou os filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então a pregação de Pedro é anunciar que Cristo é o Senhor de todos, que todo aquele que crê em Cristo recebe a remissão de pecados, que Cristo morreu, mas ressuscitou, e que ele é testemunha disso junto com outros. Essa é a pregação de Pedro para esse homem e para os seus familiares. Veja, versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, versículo 45. É claro que Pedro, ele enfrentou desafios. Não é fácil pregar a um gentio, por isso Deus preparou Pedro para isso. Mas lá no versículo 45, veja, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Ou seja, esses homens, enquanto Pedro ainda falava, como diz no versículo 44, o Espírito Santo caiu sobre eles enquanto eles ouviam a palavra, e aqueles que eram da circuncisão, ou seja, aqueles que eram judeus circuncidados, que vieram com Pedro, ficaram admirados, porque o dom do Espírito Santo também era para os gentios. Também estava alcançando o mundo greco-romano. Veja o que acontece no versículo 46 do capítulo 10. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. E agora, amados, os gentios são alcançados. E eu quero aqui convidar você agora a abrir sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19. E, amados, hoje o texto que nós vamos estudar está no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Mas se faz necessário falar destas coisas antes de seguirmos em frente. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Para quem Jesus estava falando isso? Para Pedro. E é interessante a gente analisar agora no livro de Atos dos Apóstolos, mais uma vez. Eu peço que você abra de novo no livro de Atos dos Apóstolos. Pode abrir lá no capítulo 10, mas eu vou falar aqui de Atos capítulo 2. É apenas como uma lembrança aos irmãos. Veja que após o derramamento do Espírito, Pedro prega em Atos capítulo 2. E Pedro, ele prega, o discurso de Pedro, a respeito do que estava acontecendo ali, porque alguns haviam compreendido que as pessoas tinham bebido demais. E Pedro está falando da promessa de Joel, dizendo: não, isso daí é a promessa de Joel, ou parte da promessa de Joel, porque nem tudo se cumpriu naquele dia, não é? E Pedro então prega, e 3.000 pessoas são batizadas, ou seja, as pessoas são salvas. Quem estava ali naquele momento? Ali estavam os judeus. É como se Pedro, pela primeira vez, usasse a chave que foi dada a ele e abrisse a porta dos céus para os judeus. Mas depois, nós vamos
ver em Atos capítulo 8, quando Felipe vai para Samaria e prega em Samaria e há um grande avivamento, Pedro é um dos apóstolos enviado para Samaria, chegando lá ele ora e o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos. Pedro então é como se Pedro tivesse mais uma vez usado a chave e aberto a porta dos céus para os samaritanos agora, porque agora ele está compreendendo que a salvação também alcança os samaritanos, eles recebem o Espírito Santo de Deus, ele crê nisso e tanto crê que ele sai de lá pregando pelas cidades circunvizinhas, que eram cidades samaritanas, e possivelmente ele volta para Jerusalém e lá ele vai ratificar que o Espírito Santo foi derramado sobre os samaritanos. E agora nós estamos aqui no livro de Atos capítulo 10, aonde o próprio Pedro é levado a pregar para um oficial romano, um gentil. E ele, tendo feito isso, tendo trazido uma pregação pautada no senhorio de Cristo, pautada na morte e na ressurreição de Jesus, na remissão de pecados, ele vê o Espírito Santo de Deus ser derramado sobre a vida de um gentil, de uma pessoa gentil, ou melhor, dos gentis. Não é? Aqui o mundo greco-romano é alcançado. Então, agora nós temos um oficial romano sendo batizado com o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo, sendo selado com o Espírito Santo, como sinal de que a promessa também é para os gentis. E mais uma vez, Pedro, então, ele abre a porta dos céus, e agora o céu não é só para os judeus circuncisos, ou circuncidados, não é somente para os judeus que se misturaram com povos pagãos, e mais os judeus que não se misturaram. Agora, a promessa é para os judeus que se misturaram com povos pagãos, que são conhecidos como samaritanos, e também para os gentis, porque sobre a vida desse homem e dessa família foi derramado o Espírito Santo de Deus. Essa é uma conversão muito importante, amados, que mostra que nós que não somos judeus, nós também fomos, alcançados pelo Senhor e salvos pelo Senhor. Nós vemos aqui o crescimento da igreja e, mais do que isso, que não há distinção de pessoas. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é alvo da salvação do Senhor, é alcançado pelo Senhor, recebe o Espírito Santo de Deus como selo, como garantia da promessa. E eu não podia passar por este capítulo sem falar isto com os irmãos. Amados, a nossa pregação precisa ser pautada no senhorio de Cristo, porque a pregação precisa ser cristocêntrica. Na morte e na ressurreição, na remissão de pecados, porque foi isso que Pedro fez. Em crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E precisamos entender que a evangelização é uma tarefa humana. Deus nos atribuiu desta tarefa. E a igreja que precisa pregar o Evangelho. É a igreja quem precisa ser querigmática, proclamadora, anunciadora das boas novas. E que quando a igreja anuncia, as pessoas ouvem e têm a possibilidade de crer. E de receberem do nosso Senhor, do nosso Salvador, a salvação que só existe nele. A salvação é para todos os povos, para todas as línguas, para todas as nações, para todo aquele que crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é só para os judeus, não é só para os gentios, é para todo o que crê. Daí a importância de Atos capítulo 10, porque fala da salvação de um gentil, aliás, da sua casa, da sua família, de todos aqueles que foram convidados por ele, porque além dele querer ouvir aquilo que Pedro tinha para dizer a respeito do Senhor, ele convidou pessoas para ouvir. O que ele queria para si, ele queria para o outro. O que nós recebemos, devemos querer que o outro receba.
O nosso Senhor está pronto para salvar. E você? Está pronto para anunciar a salvação que só há em Jesus Cristo? Bom, o estudo de hoje, amados, começa no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. É claro, isso é comum. Pedro estava lá e viu o que aconteceu. E Pedro vai relatar o que aconteceu para utilizar em sua defesa. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e ele vai explicar tudo o que aconteceu, como aconteceu, para que esses homens entendam então que agora a salvação também é para os gentios. Eu estava na cidade de Jope orando num êxtase e tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Versículo 7. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Versículo 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, ou seja, irmãos circuncidados. E entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope, e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. Aleluia! Tu e a tua casa, ou tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, não na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Versículo 17. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amados, nós vemos então Pedro fazendo um relato de tudo o que aconteceu com ele, se defendendo, não é, do que ele havia sido arguído, questionado. E depois de ter feito esse relato, ele diz: olha, o que eu poderia fazer? Eu deveria resistir a Deus. Ficou claro que o próprio Deus, por sua própria vontade, decidiu que a promessa também é para os gentios. Eu presenciei o Espírito Santo descer sobre eles. E então todos aqueles que ouviram isso glorificaram a Deus. E é grande a importância dessa passagem, porque ela nos mostra aquilo que eu já disse, que a salvação não é só para os judeus, mas para os gentios. Que a salvação não é só para Jerusalém, não é só para a Judéia, não é só para Samaria, mas a salvação é até os confins da terra, é para todos os que creem. Nós devemos pregar para todos os que creem, para todos os que vão ouvir, ou melhor dizendo, para todos os que vão ouvir, porque não sabemos quem vai crer, mas o Senhor sabe quem vai crer. Mas nós devemos pregar em todas as regiões, melhor dizendo, em todos os lugares, por onde formos, por onde passarmos, porque a salvação ela não é definida pelo povo que você faz parte, pela língua que você fala. A salvação ela não é definida por cor, raça, ela não é definida por isso. A salvação ela é definida
se o homem vai crer ou não em Jesus Cristo e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A salvação está no Senhor, e é Ele quem sabe, aquele que vai aceitá-lo, aquele que vai se render a Ele. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos, e nós fomos comissionados, é pregar a palavra de Deus, é anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Porque nessa breve exposição, ficou claro para mim, e espero que tenha ficado para você, que o alvo de Deus é o homem, independente de cor, raça, crença, é o homem, porque o Senhor pode operar em qualquer vida, Ele pode realizar em qualquer vida, mas Ele escolheu que por meio da sua igreja, a palavra seria pregada, anunciada, os mistérios do reino de Deus seriam pregados, anunciados, e que as pessoas ouvindo, elas poderiam crer, teriam a possibilidade de crer e receber a salvação. Amados, eu gostaria que você, e eu vou terminar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né, na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, eu não ia falar sobre esse texto, mas eu gostaria de compartilhar com você esse texto que está na carta aos Efésios, lá no capítulo 1, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que esse texto quer dizer? Veja que o texto começa dizendo: em quem também vós, depois que ouvistes. Ouvistes o quê? A palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Para que a pessoa creia, ela precisa ouvir. E para que ela ouça, alguém precisa pregar. Tendo alguém pregado, a pessoa tendo ouvido a palavra da verdade, tendo crido, então ela é selada com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, amados. Veja que a pessoa precisa ouvir o que? A palavra da verdade, o evangelho da salvação. Precisa crer. Crendo, ela recebe o Espírito Santo de Deus, ela é selada com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Mas para ouvir, ela precisa que alguém pregue. E esse alguém é a igreja. A igreja foi comissionada a pregar e anunciar as boas novas. Que possamos, amados, nesse retorno do coronavírus, dessa questão que ficamos afastados do templo, e ainda estamos, mas brevemente estaremos juntos no templo, que possamos voltar com esse pensamento de que as pessoas precisam ouvir. E elas precisam ouvir da igreja, porque foi a igreja quem foi enviada a pregar, a anunciar. Lembrando de Cornélio, Pedro, ao chegar até a casa de Cornélio, onde estava a família de Cornélio, ele anuncia quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele em quem nós recebemos a remissão de pecados, que morreu e ressuscitou. Tendo ouvido isto, eles creram. Tendo crido, receberam o Espírito Santo de Deus e foram salvos. Então que a gente possa voltar com o foco no outro, naquele que ainda não conhece Jesus, e pregando a palavra incansavelmente, para que pessoas sejam salvas. Fique na graça e na paz de Jesus.